Bem-vindo, bem-vinda a essa nossa quarta aula do módulo sobre missão e responsabilidade sociopolítica da Igreja no contexto brasileiro. Nossa aula hoje é sobre o tema missão, ética e participação política no mundo contemporâneo. Embora ele esteja definido de uma maneira assim mais ampla, nós vamos continuar o nosso foco no Brasil e essa é uma tentativa de reflexão que dá um fecho ao nosso módulo, tentando trazer algumas questões sobre o que é que a gente faz, o que é que a gente pode fazer nesse contexto e como a gente pode responder como igreja, que foi mais ou menos como eu terminei a terceira aula que fizemos anteriormente. Uma primeira coisa, novamente, isso retoma o começo da nossa fala, antes mesmo do início da primeira aula, se vocês lembrarem a citação que foi lida do texto de Gessé Souza, alguns aspectos do que foi dito também na primeira aula. Discernir a nossa responsabilidade sociopolítica demanda de nós, primeiro, o exercício de leitura do mundo. Nós precisamos aprender a ler o mundo e ler o mundo de uma maneira, pelo menos, mais diversa, quando não até oposta àquela maneira que nós aprendemos a escutar, desde criancinhas. Naturalmente, quando a gente fala ler o mundo, a gente está usando uma expressão mais simbólica, uma metáfora, porque o mundo não é simplesmente lido, Ler o mundo significa interpretá-lo, mas também significa agir nesse mundo. Nós estamos lendo o mundo o tempo inteiro quando nós nos levantamos da nossa cama de manhã e vamos fazer as nossas atividades contemporâneas, aliás, cotidianas. Nós estamos lendo o mundo na medida em que nós estamos sempre ajustando expectativas do que é que nós vamos encontrar pelo meio do caminho com o que de fato a gente vai encontrando no meio do caminho. Isso coloca para a gente o desafio a cada momento de ser capaz de usar recursos, seja recursos aprendidos pela experiência, seja pela leitura material mesmo, dos livros, dos jornais, etc., para encontrar o nosso caminho ali, enquanto a gente vai fazendo as coisas, com as novidades que vão aparecendo, os desafios novos que vão se colocando, as crises, as derrotas que vão se colocando no nosso dia a dia. Então, não é muito diferente para a igreja o desafio de discernir o que fazer no mundo como igreja. Ela precisa aprender a ler o mundo e ela precisa aprender a ler o mundo de formas diversas daquelas que tradicionalmente foram difundidas, ensinadas pelas igrejas, pelos nossos antepassados e pela própria tradição cristã ou anglicana. Isso nos coloca de novo e de frente com o conflito de interpretações, dentro da igreja e fora da igreja. Porque nem todas as leituras alternativas são compatíveis entre si, ou pelo seu conteúdo ou pelo seu objetivo. Algumas leituras dessas são feitas exatamente para questionar as coisas, e nesse sentido, desde partida, elas já estão instaurando, vamos dizer assim, a tensão, a controvérsia ou o conflito. Outras, porque tentam dar conta de tudo, ou se somar a tudo, mas cedo ou tarde se deparam com o fato de que a gente não pode sempre somar. Às vezes a gente tem que separar, ou às vezes a gente tem que dividir. Então, isso coloca para a ética cristã sempre o desafio de como é que nós nos movemos quando não existe mais nem a autoridade, nem o lugar onde a verdade é dita sobre tudo de uma única vez, que gera então em nós
a necessidade de nós aprendermos a escutar. Biblicamente, escutar antes de falar, ou escutar antes de julgar, ser capaz de exercer discernimento antes de rejeitar. Paulo dizia: examinai tudo, retei o bem. Eu não posso reter aquilo que eu não tive o tempo suficiente, a atenção suficiente, a abertura suficiente de experimentar, escutar, observar, sem um julgamento precipitado. Então não dá para examinar tudo se eu já parto do princípio de que eu sei o que é, o que vai acontecer, o que está certo. Enfim, esse é um ponto que no discernimento sociopolítico nós precisamos ter sempre presente. Quer dizer, não apenas a gente tem que aprender a ler, ter uma leitura sobre o mundo, mas a gente tem que ter consciência de que essa leitura não vai ser compartilhada por todo mundo, nem pelos outros cristãos, por todos os cristãos, e nem pela sociedade no sentido amplo, onde tem pessoas que não se regem pelos mesmos princípios, valores da fé cristã, ou até, talvez seja o caso majoritário, um monte de gente que diz que se rege pelos princípios, pelos valores da fé cristã, mas negam cotidianamente na sua prática esses princípios e esses valores. E esse esse tipo de comportamento tem ampla base ou precedência nos textos bíblicos, ao ponto que uma imagem bíblica muito conhecida no Antigo como no Novo Testamento é aquela de quem fala e não faz, ou de quem diz que é uma coisa e age de outra maneira. Ouvimos várias palavras de Jesus a esse respeito, ouvimos várias palavras dos profetas a esse respeito, seja do comportamento contraditório, seja do comportamento dissimulado, que expressa um descompasso entre a fé que se diz que tem e a maneira como se age. Um outro desafio no discernimento da nossa responsabilidade sociopolítica é o desafio da inserção. Vocês lembram que eu falei na segunda aula sobre a tentação entre o sectarismo e a imersão no mundo? O modelo da encarnação deveria deixar muito claro para nós que isso não deveria ser uma opção, que nós temos que nos inserir no mundo. Jesus mesmo, quando estava orando, num momento talvez angustiante já, em que ele previa o sofrimento pelo qual ele ia passar, a chamada oração sacerdotal de Jesus, ele pede a Deus que não tire o seu povo do mundo, mas que os livre do mal. Então a imersão no mundo não deveria ser uma opção, mas ela é uma necessidade. Não há discernimento sociopolítico cristão que não passe pelo modelo da encarnação e que, portanto, não esteja sujeito ao martírio da incompreensão, da negação, da exclusão, da violência, da injustiça sofridas, antes de poder pensar na graça da ressurreição. Então, essas imagens bíblicas, elas podem ser, a meu ver, bastante facilmente ligadas a essa ideia de que nós precisamos desenvolver uma forma de presença nas lutas históricas. Nessas lutas sobre as quais nós falamos na aula passada, nas lutas pelo meio ambiente, nas lutas das mulheres, das pessoas negras, negros e negras, indígenas, de pessoas das minorias sexuais, de pessoas que têm problemas vários de exclusão e de invisibilidade na sociedade. Há muitas dessas lutas, de várias maneiras, e muitas delas inclusive cruzadas. Das lutas dos trabalhadores, das lutas das pessoas empobrecidas, das necessidades das pessoas que injustamente apodrecem nas prisões desse país, anos a fio, antes sequer de serem julgadas, e algumas delas, por motivos fúteis, acabam na prisão e compartilham celas e compartilham a violência institucionalizada do sistema carcerário,
com pessoas que estão ali por terem praticado atos muitíssimo mais graves e violentos. É nestas situações que a igreja precisa estar. E a mensagem do Evangelho será ouvida nessas situações, tanto quanto nos púlpitos e nas capelas e nas paróquias e nas igrejas onde nós nos reunimos. Há nesse sentido sempre uma tensão que a gente precisa levar a sério entre uma certa ideia da comunidade de fé como uma comunidade de irmãos e irmãs, que por definição seria uma comunidade de iguais, porque a palavra irmão e irmã, né, no linguajar do mundo antigo, né, ela traduzia, ela expressava um tipo de relação de proximidade profunda, de intimidade, mas também uma relação de partilha. Irmão e irmã são as pessoas que fazem parte de uma família, né? Então, se nós nos acostumamos a chamar as pessoas que fazem parte da nossa igreja, os cristãos em geral, de irmãos ou de irmãs, há um suposto aí de que essa comunidade é uma comunidade que compartilha as coisas. Mas tudo que eu disse até agora nessas 3 aulas deveria levar a gente à percepção, à consciência de que as igrejas são a cara das sociedades em que elas existem. E sociedades divididas, sociedades desiguais, terão igrejas formadas por pessoas divididas e desiguais. Isso gera um problema para a gente, né? Quer dizer, como é que eu posso viver numa comunidade na qual os meus irmãos e as minhas irmãs são iguais só na fé, mas em tudo mais são diferentes e talvez até inferiores, né? Indignos de estarem ali compartilhando comigo a mesma fé. Vejam que o problema já começa dentro de casa, né? Eu estou dizendo aqui dentro de casa no sentido da comunidade de fé, mas eu poderia dizer até mais longe, né, que já começa dentro da nossa casa. Mas vamos permanecer nessa referência da igreja, que é o foco da nossa aula de hoje. Se a igreja é a comunidade de fé, como é que a gente lida com os antagonismos da sociedade? Como é que a gente lida com as desigualdades? E não simplesmente com a diversidade. Eu queria chamar a atenção aqui, inclusive, para essa distinção entre desigualdade, diferença e diversidade. Nós ouvimos essas palavras com muita frequência, né? E às vezes nós usamos uma pelas outras, né? Ou achamos que usar uma não precisa mais usar as outras. Mas são coisas bem distintas. Falar de desigualdade é falar de uma relação na qual alguém tem mais e alguém tem menos poder, riqueza, acesso, reconhecimento, dignidade, valor, mas não foi por escolha de cada um. Alguns ganham de mão beijada essas coisas, outros lutam desesperadamente e não conseguem, outros tantos quase precisam vender a alma para conseguir alguma coisa. Então, a desigualdade, ela tem que ser pensada em termos negativos. Desigualdade é uma distribuição injusta de recursos, de oportunidades, e a existência dessa desigualdade atenta contra a mensagem do Evangelho. Uma igreja que se acostuma a conviver com a desigualdade, que nada tem a dizer contra a desigualdade, é uma igreja infiel à mensagem do Evangelho. A diversidade chama a nossa atenção para a pluralidade de formas de existir, de ser dos seres humanos. Ela pode ser vista de uma maneira positiva, até objeto de celebração, mas ela também, de uma maneira mais séria, chama a nossa atenção para o fato de que, se nós somos em termos de dignidade intrínseca, por sermos humanos, porque, como eu disse nas outras aulas, pelo simples fato de que nós nascemos, nós temos que,
podemos e devemos esperar ser tratados pelos outros com dignidade, com respeito, com justiça. Nessa compreensão, nós não somos todos iguais. Nós temos habilidades diferentes, nós temos jeitos diferentes de ser, nós contribuímos, nos engajamos, compreendemos de formas diferentes, e neste sentido, a diversidade não é algo negativo que tenha que ser enfrentado, corrigido, confrontado. Isso se aplica à questão da diversidade sexual, por exemplo. Com que dificuldade as igrejas cristãs têm se confrontado, defrontado, respondido a essa situação? Porque partem de uma compreensão congelada, fixa, ensinada pelo patriarcalismo, de que só existe uma maneira de imaginar as diferenças entre os seres humanos na área da orientação e do exercício da sua sexualidade. E pensa a diversidade nesse sentido como algo que tem que ser tolerado ou rejeitado, raramente aceito. É um exemplo extremamente contemporâneo de coisas que têm criado extremos, profundos conflitos e debates no interior das igrejas, mas também na sociedade no sentido amplo. Outra coisa é a diferença. No contexto da diferença, nós estamos diante de uma forma de ser ou uma forma de vida que nós não temos muito os parâmetros em nós mesmos para entender e, portanto, nós não sabemos como aceitar ou como nos relacionar com ela. Diferentemente da diversidade, que eu mais ou menos já sei, tanto se eu aceito, se eu não aceito, é algo que se apresenta factualmente diante de mim, está aqui na minha cara para eu ver. A diferença é algo que me confronta, que eu fico intrigado, mas como é isso? Quem é essa pessoa? O que é isso que eu estou escutando? De onde vem esse negócio? Que lógica é essa que eu não consigo entender? A diferença nos confronta com algo muito mais profundo do que a diversidade. E diante da diferença, nós precisamos estar abertos primeiro para ouvir, deixar chegar perto, antes de nós tomarmos uma posição. A diferença pode ser algo que nós não conseguimos absorver, por mais que tentemos ou porque não queremos tentar. A diferença pode ser algo que nós não podemos absorver, porque absorver a diferença pode significar negar quem nós somos. Exemplo, nos embates políticos e ideológicos do nosso tempo, especialmente os que levaram à Segunda Guerra Mundial e ao que resultou dela, algo ficou muito claro para as sociedades do Ocidente: que qualquer proposta política que faça da origem étnica das pessoas um critério de aceitação, justiça e acesso deve ser combatida e negada como racista. E no limite, este tipo de lógica é aquela lógica que demandou milhões de vidas no embate contra o nazismo e o fascismo na Itália, na Espanha e no Japão e na Alemanha. Não tem como absorver a diferença de uma lógica nazi-fascista se você é cristão, ou se você é democrata, ou se você é socialista, sem a negação de elementos fundamentais dessas identidades. Então, diante da diferença, que nós precisamos primeiro escutar para tentar entender o que é que ela é, mas na hora em que a gente minimamente compreende o que ela é possível que nós não possamos acolhê-la como nós temos que acolher a diversidade.
há diferenças que, de fato, têm que ser rejeitadas, recusadas e combatidas. Novamente, como é que a gente vivencia isso no contexto de uma igreja que é feita por muitas pessoas? Não tem uma saída para isso, porque a igreja já se confrontou com essas situações muitas vezes na história. E parte da pluralidade de alternativas cristãs é o resultado das formas como a igreja respondeu no passado a esses desafios da diversidade, da diferença e da desigualdade. Isso produziu igrejas de pessoas conformistas, racistas, violentas, que se separaram, ou das quais se separaram, igrejas de pessoas antirracistas, não violentas, defensoras da igualdade. Houve igrejas que se separaram porque entendiam o governo da igreja de forma mais vertical, pouco participativa, clericalizada, e igrejas que entendiam, mesmo tendo clero, o governo da igreja de uma forma mais participativa, mais horizontalizada. Doutrinas de igrejas, doutrinas mais conformistas em relação às desigualdades, por exemplo, e outras doutrinas mais combativas da desigualdade. Todas dentro desse grande arco de opções da igreja cristã. Então a gente não pode também fazer de conta que a gente está apresentando agora, enfim, a verdade que nunca foi dita e chamando todo mundo para fazer do mesmo jeito. O que eu quero dizer para vocês é que a tensão entre a comunidade dos irmãos e irmãs e os antagonismos da vida social que está dentro da igreja, tanto quanto fora da igreja, não pode ser resolvida por nenhuma matemática, por nenhum discurso da pacificação na marra, vamos dizer assim, né? Por nenhuma doutrina generalizadora, que quem não fizer parte dela, de fato, não seria cristão ou cristã. Nós temos que viver com isto. E isto demanda de nós um exercício permanente de discernimento, escuta, diálogo, mas também, eventualmente, a necessidade de caminhar separado. De dizer, não, eu só vou até aqui. Por exemplo, voltando ao caso da Alemanha nazista, as igrejas cristãs, luteranas, reformadas e católicas, que são a maioria das igrejas, eram especialmente naquele momento, grande maioria das igrejas naquele país, viram surgir uma igreja totalmente alinhada, oficialmente alinhada com o projeto nazista, com o discurso nazista. Forneceu seus membros para as milícias, para as forças armadas, para os serviços de inteligência, que mataram pessoas, fizeram violência, destruíram, exterminaram. No meio desta mesma igreja, surgiu uma igreja clandestina que reafirmou uma verdade do Evangelho que não era reconhecida pela maioria dos cristãos naquele lugar e que enfrentou como minoria o custo de ser a minoria fiel, denunciando a maioria como apóstata da fé cristã. E hoje, décadas depois, nós sabemos quem tinha razão. Depois de tudo o que aconteceu, depois do fim da guerra, depois de todas as investigações, tribunais e tudo mais, depois de todas as histórias que nós escutamos, de quem foi vítima e de quem foi algoz, nós sabemos qual a igreja que era a igreja fiel. E não era a igreja majoritária. Não era a maioria dos cristãos. Isso é algo que, no momento em que nós vivemos no Brasil hoje, nos confronta com um elemento de discernimento muito importante a ser feito quando destoa cada vez mais no registro da desigualdade e da diferença
o que nos faz ser cristãos fiéis ou cristãos que se alinharam de tal maneira com a ordem estabelecida que já não sabem mais distinguir o que é o Evangelho do que é o poder implantado e estabelecido. E que mesmo quando disputam o poder em nome de uma proposta, já o fazem com aquela pretensão de que, se vitoriosos, vão mandar em todos, vão obrigar todo mundo a pensar e ser do mesmo jeito, sob pena da exclusão, sob pena da violência, sob pena da morte. Nós não estamos muito longe do momento, nesta conjuntura dos últimos anos, em que nós precisaremos, caso as coisas continuem neste passo, exercitar um discernimento semelhante àquele que os cristãos na Alemanha nazista tiveram que exercitar nos anos 30 do século XX, e reafirmar o Evangelho de uma maneira que vai custar de nós reputação e até a vida. Eu não estou querendo fazer nenhum discurso aqui de tem alguma coisa acontecendo, que as coisas vão se encaminhar para isso. Eu estou chamando a atenção para você, nesse momento, para tendências que nós temos vivido nos últimos anos e que apontam para cenários de um tipo de alinhamento das igrejas com a ordem estabelecida que reproduz várias histórias muito conhecidas de nós no Antigo Testamento, de sacralização do poder estatal, da dominação econômica, da violência institucionalizada, em nome de Deus, pedindo que os pobres, que os excluídos fiquem quietos, absorvam, aceitem, admitam, esperem, porque é assim que Deus quer. Se isso vai chegar nesse apocalipse que eu tracei para vocês aqui ou não, naturalmente não está nada escrito nas estrelas, né? Eu apenas levantei o argumento em cima de uma percepção e de uma tendência. Um terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção para você nesse momento é que, além do desafio da leitura do mundo e do desafio da imersão nas lutas históricas da sociedade, a igreja também tem o desafio da orientação profética, que eu acabei de dizer, já aponta alguma coisa nessa direção. Uma coisa importante que a gente precisa chamar a atenção aqui é: quem é, nesse momento, que vai falar pela voz da igreja? Qual será a voz da igreja? Tanto o que é que a igreja vai dizer, como quem fala pela igreja. Esse é um ponto de muito conflito e disputa, porque nós temos, nos últimos 20, 30 anos no Brasil, a ampliação de uma certa maneira de falar sobre o que a igreja tem a dizer à sociedade, que inicialmente apontava para uma espécie de reivindicação, de aceitação de uma minoria religiosa pela sociedade majoritária, e que nos últimos anos, por várias maneiras e associando-se a forças nem sempre muito legítimas ou cristãs, essas minorias religiosas têm procurado se afirmar como detentoras do projeto de sociedade que tem que ser reconhecido por todos. E embora isso seja uma coisa normal em qualquer sociedade plural, em que há muitas posições, o debate está aberto, é até louvável que as coisas se expressem claramente assim. Numa sociedade com profundas desigualdades de poder, o alinhamento destas formas de visão de igreja com os poderes estabelecidos transforma a mensagem do Evangelho que elas estão fazendo ou anunciando numa arma de dominação, de imposição e de intimidação de quem, estando dentro das igrejas, não concorda
com essas visões. Cale-se, você não representa a igreja, você é minoritário, você não sabe, você mente. Enfim, que voz, de quem é a voz profética da igreja? Esse é um outro ponto importante, nós ouvimos muito falar em profetismo e tal, mas se a gente for ler com cuidado a mensagem profética na Bíblia, nós vamos encontrar imediatamente a distinção entre os falsos profetas e os profetas de Yahvé. Nunca houve só profeta do bem. E os profetas do bem sempre mencionaram a oposição sofrida por eles de profetas do mal, de falsos profetas, mas sempre mencionaram também a atração, a sedução da linguagem e das ações dos falsos profetas. Em outras palavras, os profetas bíblicos eram uma minoria, que tinha consciência da sua posição minoritária, que tinha consciência da sua posição de subalterna, de estar do lado de baixo da distribuição do poder na sociedade, mas tinham a coragem de dizer: olha, eu estou nessa posição, mas o Deus que eu acredito é aquele grandão lá que vocês estão falando, e é Ele que está me dizendo para falar, me inspirando a falar essas coisas, escutem ou não. E às vezes não foram escutados, presos, espancados, mortos. Hebreus 11 fala graficamente dessas imagens de pessoas das quais o mundo não era digno e que foram tratadas como lixo do mundo, como subversivas. O sacerdote do templo de Betel, lá no livro de Amós, no capítulo 9, 8, agora eu esqueci o capítulo, se eu estiver errado, vocês me corrigem na leitura lá. Enfim, no livro de Amós, lá no finzinho do livro, o sacerdote do templo de Betel, uma capital religiosa, vamos dizer assim, um dos templos mais importantes do reino do norte, dizendo para Amós: ô seu vaqueiro, sai daqui e pare de dizer essas coisas, que isso aqui é o sacerdócio, isso aqui é o templo do reino. Aqui só se fala o que o rei quer ouvir. Vai embora, vai embora, sai daqui, não quero lhe ouvir. E a gente, prosseguindo na leitura, vai ver o que é que o profeta vaqueirinho, naquele momento, disse para o todo pomposo sacerdote do templo de Samaria de Betel, da religião de Samaria, vamos dizer assim. Mas tem alguns problemas que a gente também precisa levar em conta, além dessa de que os profetas podem ser falsos, é que às vezes, com a melhor das intenções, nós assumimos posturas de vanguarda que ignoram que há uma grande quantidade de pessoas nas igrejas que não entenderam as questões ainda, que não são capazes de fazer o discernimento ainda e que não estão dispostas a fazer essa caminhada da crítica que alguns teólogos, clérigos e leigos já estão fazendo. Então, no discernimento da nossa responsabilidade sociopolítica também existe a necessidade de nós temperarmos o vanguardismo, compreender, porque é um lado muito sedutor da condição de minoria. Jesus sabia disso quando chamava a atenção para a atitude dos fariseus, que ficou historicamente identificada exatamente como uma característica de um grupo de gente, que faz de sua condição de minoria um motivo de um orgulho ao ponto em que elas se sentem superiores aos outros, e tratam os outros com desprezo, que a sua ignorância mereceria. Jesus chamou essas pessoas que eram uma corrente religiosa judaica chamada de farisaísmo, ele tantas vezes recriminou esse tipo de comportamento que hoje a gente chama de farisaísmo exatamente isso, essa pretensão de falsa santidade, de superioridade intrínseca, porque eu tenho o conhecimento verdadeiro, porque eu tenho
eu conheço o caminho das pedras porque eu sou bonzinho mais do que você, etc. Então, a condição de minoria pode nos levar, às vezes, a posturas que desprezam a grande maioria das pessoas e que pré-julga a grande maioria das pessoas. O velho termo discernimento, que eu já usei tantas vezes nessas aulas, continua sendo um norte importante para nós. No meio da massa, tem muita gente que está sendo levada, mas muita gente que simplesmente se sente sem poder para resistir. Não adianta simplesmente nós chamarmos essas pessoas para virem conosco. Se elas não sentirem um mínimo de segurança de que elas vão dar o passo da militância, do engajamento, da dissonância político-ideológica, elas não vão nos acompanhar. E a responsabilidade sociopolítica da igreja nesse contexto será apenas aquela que a sua elite teológica e leiga definiu como sendo a da igreja. Mas muita gente da igreja não vai acompanhar. Eu ouvi certa vez de um ministro luterano, um teólogo luterano, uma pessoa muito influente na teologia da libertação nos anos 80 no Brasil, numa entrevista feita com ele, a seguinte afirmação: Joanildo, o meu papel pastoral é ir atrás da multidão, recolhendo os que vão ficando para trás, os que não andam junto, os que não enxergam direito, os que não escutam bem, os que não têm mais a mesma rapidez. Essa é para mim a função do pastor, é de estar no meio da manifestação, ou estar no meio do movimento, mas preocupado com quem está se desgarrando, com quem não está acompanhando, com quem não está indo. Essa para mim é um desafio muito grande na nossa igreja, que enquanto igreja anglicana brasileira, enquanto igreja anglicana no contexto mundial hoje, tem tido uma atitude diferenciada, louvável, de manter bandeiras levantadas quando muitas igrejas já abaixaram ou jogaram fora. Mas nós precisamos manter sempre essa atenção e esse cuidado de fazer a pastoral de quem não está acompanhando. Não é porque é maldoso ou maldosa, não é porque é de direita ou porque é fascista ou porque é reacionário ou reacionário, simplesmente porque não é esse o ritmo de todo mundo. Porque não se falou ainda a língua dessas pessoas, porque não se esperou ainda a compreensão, cair, a gente usa uma linguagem que cada vez menos faz sentido hoje, cair a ficha, né? Dos antigos telefones públicos, onde você colocava uma ficha, que ao cair significava que você podia falar, que alguém poderia ouvir, né? Isso praticamente desapareceu na era do celular, mas imaginemos que ao invés de cair a ficha, é simplesmente alguém apertar o botão do outro lado do celular e começar a ouvir o que você tem para dizer. Até lá você pode dizer o que bem você quiser, não vai surtir nenhum tipo de efeito de comunicação e, portanto, nenhum tipo de efeito de convencimento. Por último, nessa questão do desafio da orientação profética, né, eu acho que é importante a gente, sim, só voltando para concluir, um aspecto dessa questão do vanguardismo também se aplica à igreja como um todo, que é o caso de quando a igreja oficialmente assume posições que não estão ainda sendo acompanhadas pela maioria da igreja. Seja porque pastores e pastoras não estão fazendo o seu trabalho de explicar, convencer, ensinar, mobilizar, dar o exemplo, seja porque os bispos e bispas não estão fazendo o seu trabalho de acompanhar os pastores e pastoras e as suas comunidades numa compreensão mais ampla do sentido do Evangelho em termos da responsabilidade sociopolítica, por várias razões, e aí não estou falando nisso em questões de responsabilidade pessoal, estou falando no sentido da efetiva, não,
da coisa efetivamente não está acontecendo. Abre-se então um parêntese para a gente fazer toda uma análise de por que não está acontecendo. Estou apenas constatando. A igreja pode assumir institucionalmente posições no sentido de conclamar, mas também no sentido de dizer esta é a posição da igreja, e isto não corresponder à posição das bases da igreja. E se a gente entende que a igreja bíblica é a comunidade ou a comunhão dos santos, essa partilha, este acompanhamento precisa ser mais do que o de uma elite, precisa ser mais do que o de uma liderança. Enfim, que pelo menos a tentativa de caminhar junto, se ela não for possível, deixar na retaguarda aqueles que vão recolher os que estão ficando para trás, não se perca no momento em que nós estamos discernindo a nossa responsabilidade sociopolítica, porque como o título do nosso módulo diz, primeiro vem a missão, é missão e responsabilidade sociopolítica. Eu não sei o quanto isso foi pensado deliberadamente quando se bolou a ideia do curso, mas é muito feliz. A nossa responsabilidade sociopolítica como igreja é exercida no contexto de uma compreensão da missão. E a missão precisa ser a missão, uma missão que envolva, que esteja ao alcance dos cristãos, dos irmãos e das irmãs que são a comunhão dos santos e das santas. Por outro lado, e agora sim eu encerro, eu tinha feito essa volta aí para falar da instituição. Por outro lado, os processos de tomada de palavra e de tomada de ação por parte da igreja, por tudo que eu disse nessas 4 aulas, são múltiplos e são complexos. Por isso que uma aula não pode ser uma receita. Eu não posso chegar aqui e sair dizendo para vocês, é desse jeito que tem que ser feito, por aqui, por ali, entra desse lado, sai daquele lado. Porque nós cada vez mais somos conscientes da complexidade do mundo, da história, da vida. Que exista vida, que a vida exista nessas circunstâncias, nesses tempos e nesses lugares, que essa vida seja nossa ou seja do outro, tudo isso demanda níveis de compreensão e de reconhecimento muito diferentes e complexos. E por isso o nosso discernimento será sempre falível, precisará sempre estar aberto à revisão, ao convencimento pelo Espírito Santo e pelos efeitos das nossas ações, do quanto nós precisamos ajustar esse reconhecimento do que dizemos e do que fazemos. Último ponto, é o desafio da pastoral e a questão da polarização. Nós vivemos numa conjuntura particularmente difícil em relação a isso. Se eu coloquei o tema da igreja como comunidade versus os antagonismos da sociedade, nós temos também na nossa conjuntura uma espécie de intenção de produzir a polarização de um lado, e para quem está dentro da polarização ou fora da polarização, um discurso sempre frequente de que o outro é quem está polarizando, o outro é quem está dividindo, o outro é quem está ameaçando, que são formas de retroalimentação da polarização. Quando tudo que está acontecendo de mal é atribuído ao outro, e esse outro ainda tem alguma chance de dizer alguma coisa, naturalmente as respostas serão apontadas na outra direção, e isso consolida um marco, uma situação de polarização. Ora, a ideia de pastoreio na concepção cristã do ministério arredia a ideia de polarização. Embora ela possa e deva se mover
pelo meio da polarização, ela tem duas responsabilidades muito importantes e muito características da mensagem cristã, que são rejeitadas dos dois lados. Cuidado e reconciliação, ou pacificação. Jesus dizia que bem-aventurados os pacificadores. Jesus também dizia: eu sou um bom pastor. Aqueles que vieram antes de mim eram apenas ladrões, salteadores, pularam o muro, abriram uma cerca, deixaram as pessoas irem embora, se perderem, serem devoradas pelas feras do campo. Então, essa dupla característica do pastoreio cristão, né? Quer dizer, o cuidado, e no Novo Testamento esse cuidado é mútuo, ele é sempre um cuidado inclusivo, um cuidado uns dos outros, não é simplesmente um cuidado do pastor pelas chamadas ovelhas, e do outro lado, a preocupação com a reconciliação, com a pacificação e com a reconciliação. Porque o cristianismo acreditava, Paulo disse isso lá na carta aos Gálatas, e disse também na carta aos Efésios, isso está sugerido também em Colossenses, que Deus, em Cristo, procurou produzir a unificação do que estava dividido. Aquilo que não tinha nenhuma razão para estar junto, de repente agora pode estar junto. Nacionalidades diferentes, gêneros diferentes, línguas diferentes, concepções teológicas diferentes, condição social diferente, tema do escravo e do livre, são todas situações que foram alteradas, transformadas pelo evento de Jesus Cristo, e que ele pediu que nós continuássemos anunciando isso, e é isso que ele continua querendo fazer. É muito difícil pregar a reconciliação e praticar o cuidado num contexto de polarização. Por isso que eu coloco isso como um desafio. Eu não sei como resolve isso. Talvez eu não seja a melhor pessoa para dizer para vocês como é que faz isso. Afinal, não sou pastor, né? Não fui treinado como nem para ser pastor. Me vejo sempre como leigo, como a maioria de vocês que estarão fazendo essa capacitação, essa formação. Mas nós precisamos simplesmente vamos dizer assim, admitir e começar a trabalhar na compreensão de que nós vivemos num mundo de divisões. E o desafio da mensagem cristã é como é que nós podemos superar essas divisões. Podemos reconstruir formas de estar junto que não se baseiem na violência, na exclusão, na pobreza, como nós vemos que milhões e milhões de seres humanos estão submetidos a essas situações de forma duradoura, quase insuperável. Então, esse é um ponto que me parece fica também como parte deste processo de discernimento da responsabilidade sociopolítica da igreja, porque talvez ele nos relembre com muita força que a igreja nunca terá o projeto para a sociedade que resolverá os problemas da pobreza e da exclusão. E ela precisará ter a compreensão de que ela tem dentro de si pessoas responsáveis pelo surgimento e manutenção da pobreza e da exclusão, e pessoas vítimas dessas situações, e pessoas mobilizadas para transformar essas situações. Como é que a igreja mantém todo mundo junto? Não é? Falando de Deus do mesmo jeito, compartilhando o vinho e o pão? Eu não sei. Mas eu não estou aqui para exatamente explicar ou resolver este problema para vocês. Eu estou pelo menos levantando esse problema, porque eu acho que num processo de formação nós precisamos pensar juntos, conversar juntos, discutir juntos e agir juntos para descobrir essas respostas.
Como conclusão, eu queria chamar a atenção para esses dois aspectos aqui. A pior tentação que a igreja pode ter é de se apresentar como um modelo para a sociedade, para a história. Porque na compreensão do reino de Deus, do qual infelizmente falei pouco nessas aulas, que nós aprendemos de Jesus, primeiro, a mensagem do reino foi anunciada antes de haver igreja. Segundo, a mensagem do reino não se limita à igreja. Porque os critérios que Jesus utilizou nos evangelhos para identificar e avaliar a presença do reino, todos eles dispensam a existência da igreja, embora exijam a presença de discípulos e discípulas. Ou seja, nenhuma igreja, a nossa igreja anglicana, qualquer igreja cristã, tem nem pode ser o modelo da sociedade alternativa. E, portanto, precisamos abandonar a pretensão de cristandade. O mundo não será uma super igreja nunca, nem no reino, porque no reino não há templo. No reino não há culto. No reino a nossa relação com Deus será direta. Essa é a nossa utopia, a nossa expectativa, o que o Apocalipse nos aponta. Não tem igreja nenhuma lá. Então não vai ser o modelo da igreja que vai se apresentar para a sociedade em qualquer momento como sendo o modelo a ser replicado, reproduzido ou implantado. Nós ouvimos muito sobre domínio, sobre os 7 montes, sobre a igreja conquistando, galgando os espaços de influência nas várias esferas da sociedade, treinando os seus membros para tomar o poder nesses lugares. Isso não é cristianismo. Isto é uma falsificação da mensagem cristã, com uma inspiração que pode até ter sido bem intencionada ou até ser. Eu não julgo quem age imbuído dessa compreensão, mas esta ideia de que a função e a missão da igreja é ocupar os espaços para aí exercer uma espécie de controle ou liderança, mesmo liderança no sentido suave desse termo, que nem sempre é o que a maioria dessas lideranças entende, isso não é nem a função, nem a missão da igreja, e muito menos o conteúdo da mensagem do reino que a igreja, ao pregar o evangelho, anuncia. Porque eu acho que ainda deveria ser uma preocupação da igreja que, ao pregar o evangelho, ela anuncia o reino, e não ela mesma. Então esse é um desafio para a gente. E o segundo e último ponto é que nós temos a possibilidade, nesse momento, de aprender novas lições, inclusive com coisas muito antigas. Nós podemos reaprender com o primeiro cristianismo, ser igreja frágil, ser igreja das minorias, ser igreja dos excluídos, invisibilizados, desprezados na sociedade, ser igreja sem poder. Durante séculos, igreja de pequenos números, não tinha megatemplos, não tinha super lideranças, havia até inclusive uma cacofonia muito grande no cristianismo primitivo, nos primeiros séculos, entre quem de fato está falando o evangelho ortodoxo, pregando sempre não sei o quê. Basta a gente ler as cartas de Paulo, mas fora delas é mais ainda, essa percepção. Não importa, muitos excessos aconteceram nesse contexto, mas o importante nesse contexto é perceber como a igreja existiu e ganhou o mundo com os pequenos grupos, e sendo pequena, e portanto não podendo lançar mão do poder político para conquistar nada sob a forma de sua missão. Nós precisamos aprender com o cristianismo dos povos colonizados. Os índios que aprenderam a fé cristã na América Latina tiveram que reprimir a sua cultura, abandonar a sua língua,
esquecer práticas que em nada conflitavam com o Evangelho, mas que foram consideradas perniciosas, demoníacas. Os negros e negras africanos que vieram para o Brasil, né, e para outros países da América do Sul, e pelo mundo afora, inclusive, Caribe, etc., Estados Unidos, essas pessoas, a despeito de todas as violências que foram cometidas contra elas, sob a batuta da Bíblia, da autoridade eclesiástica e dos líderes leigos das igrejas, aceitaram a mensagem cristã e encontraram formas de viver a vida cristã na subalternidade, no meio da violência, da discriminação por parte dos membros da própria igreja. Nós temos muito que aprender com essas pessoas, né? Mesmo que alguns desses grupos hoje, né, estejam achando que a volta a este cristianismo puro, etc., é uma espécie de repetição de coisas que se revelaram muito complicadas, vamos dizer assim, na história da igreja. Isso é algo que nós temos novas igrejas com a pretensão de que elas descobriram de novo a pureza da fé cristã, mas a forma como elas lidam com seus membros e com quem não é membro dessas igrejas é profundamente intolerante, profundamente pouco evangélica, profundamente descompromissada com o cuidado, com a reconciliação, com a pacificação e, mais ainda, descompromissada com a justiça. Que esta é uma característica do Antigo Testamento que nós não podemos desassociar ou deixar que se perca em qualquer momento da nossa compreensão do reino de Deus. Servir sem pretensões de domínio e resistir em solidariedade e esperança. Porque os projetos históricos fracassam, todos eles fracassam, cedo ou tarde fracassam, ou se transformam no seu oposto. Nesses momentos, a igreja sempre pode ter uma mensagem de esperança. Gente, isso não era o reino, não chegou o tempo ainda. Arregacemos as nossas mangas, né? Tomemos uma bicada ou uma aguinha, né? E sigamos em frente, vamos reconstruir. Não deu certo, tem mais vida pela frente, tem mais história pela frente, temos um Deus em quem confiar, né? Então, se os projetos históricos falham, identificar-se inteiramente com eles é uma bobagem, é uma loucura para a igreja. Por outro lado, se desesperar pelo seu fracasso é uma infantilidade, porque a história não se acabou. E se a história não se acabou, oportunidades haverá de nós novamente assumirmos aquelas duas perspectivas com as quais eu abri a primeira aula. A perspectiva de observar a vida pela ótica da fé, perspectiva de observar a vida pela ótica dos de baixo, como uma forma de nós sermos fiéis ao chamado que nós recebemos de Deus, cada um de nós, como pessoas, mas também das comunidades das quais participamos, nas quais servimos, das múltiplas comunidades com as quais nós temos solidariedade. E eu espero que essa reflexão possa nos ajudar, como igreja anglicana no Brasil, como comunidades pequenas, dispersas, a encontrar a forma de fazer o nosso testemunho, sem a ambição, sem a ansiedade para exercer posições de poder ou de dominação, e assim podemos ser instrumentos da luta contra a pobreza, mas também da luta contra a exclusão que vitima pessoas muito diferentes entre si, não apenas as pessoas pobres.